Eu queria lembrar você, hoje nós decidimos aqui fazer um culto, que nós chamamos de culto profético, tá bom? Enquanto eu vou ministrar essa palavra, eu queria incentivar você a ir pensando aí, deixando o Espírito Santo gerar algo no teu coração, para você, ao final, orar com alguém que está do seu lado, liberar uma palavra sobre a vida de algum irmão, e de alguma forma você é um instrumento, um canal de Deus para abençoar a vida de alguém. Estão me compreendendo? E quando nós falamos sobre um culto profético, nós queremos ao final liberar palavras proféticas, nós queremos fazer atos proféticos. E para contextualizar um pouquinho para você, nós encontramos, por exemplo, várias declarações no Antigo Testamento, um pouquinho mais baixo, se retorno para mim. No Antigo Testamento, várias declarações acerca de Jesus. Então, se você começar lá em Gênesis, você vai caminhar pela Bíblia inteira, no Antigo Testamento, e várias vezes você vai ver os profetas, liberando uma palavra acerca do Messias que viria. Se você quiser, por exemplo, passear em cada capítulo de Isaías, você vai ver ele profetizando acerca de Jesus. Então, ele estava liberando uma palavra profética. O que é o profético? O profético nada mais é do que declarações que apontam para um futuro. Então, desde lá do Antigo Testamento, muitas vezes você vai ver palavras liberadas que apontavam para um futuro, e esse futuro era a vinda do Messias. Então, eram palavras proféticas que estão registradas ali na Bíblia, e nós encontramos. Agora, no tempo de Jesus, no seu ministério, você vai encontrar, por exemplo, Jesus muitas vezes liberando palavras proféticas. Ele estava fazendo declarações, apontando para aquilo que viria, para aquilo que aconteceria. Certa feita, Jesus diante do templo, Jesus disse, pediram a ele um sinal. Jesus, nós queremos um sinal. Jesus disse, vocês não terão outro sinal, senão o sinal de Jonas. E aí, eles, no primeiro momento, não compreenderam. Jesus estava dizendo o seguinte: da mesma forma que Jonas ficou 3 dias no ventre do grande peixe, eu também ficarei 3 dias no seio da terra, mas daqui um pouco da mesma forma que Jonas ressuscitou, que Jonas voltou lá do ventre do grande peixe, eu também voltarei. Ele estava fazendo uma declaração profética de algo que aconteceria na sequência. Um dia, Jesus disse, eu vou edificar o templo em 3 dias. E aí eles falaram, olha, esse templo foi construído em 46 anos. Como que você vai edificar ele em 3 dias? E aí Jesus vai liberar uma palavra profética e ele vai dizer assim, esse templo que vocês estão vendo, não ficará pedra sobre pedra. E aí você vai ver na sequência dos anos, depois da crucificação de Jesus, começa a história da igreja em Atos. Mas anos depois, aquela região foi invadida e o templo foi todo destruído. Então a palavra que Jesus tinha dito, não ficará pedra sobre pedra, era um apontamento profético de algo que aconteceria na prática, e aconteceu. Então esses são exemplos, ou alguns exemplos de palavras proféticas. Estão me entendendo, gente? Tá bom? Tá dando um tic, mas aí já. Agora, atos proféticos. Semana passada, retrasada, esses dias agora, vocês lembram no culto à noite, para quem estava, um irmão parou o culto aqui e falou, pastor, só um pouquinho que eu tenho que fazer um negócio. Eu falei, então tá, pensei que era importante, nós estávamos orando para despedir ele, ele estava indo embora para Palhoça, Itapema, aquela região, e ele um pouco desce a esposa dele lá do 2º andar com um cinto na mão. Eu falei, meu Deus, será que é aquela passagem de Atos que diz que
né, o apóstolo Paulo, tiram o cinto dele, prende as mãos dele e diz assim, ó, a partir de agora você vai ser levado, né, como um prisioneiro. Era isso que aquele ato profético significava. Quando eu vi a moça vindo com a cinta, né, eu pensei, ai, será que vem prisão por aí? Será que vem luta? Será que vem dificuldade? Daí ele falou, não, pastor, eu só peguei esse cinto emprestado do Jeff, lá na colônia, né, do Salt, e eu não devolvi, então eu queria devolver. Aleluia. Tá certo que ele me tomou 10 minutos do culto, mas tudo bem. Então, são atos proféticos, né? Eu, por exemplo, para quem esteve aqui em outubro do ano passado, pastor José Luiz, enquanto esteve aqui, ele tirou esse relógio aqui do pulso dele, e ele disse, Eduardo, está chegando um novo tempo na sua vida, na sua casa, na sua família, e eu quero que esse relógio simbolize um novo tempo para vocês. Irmãos, a princípio eu falei, vou usar esse relógio uns 30 dias, mas, né, tô quase que todo dia usando ele, e quando eu olho para ele eu lembro que uma palavra, né, junto com um ato profético foi liberado sobre a minha vida. Amém? Estão me compreendendo? Tá bom? Um dia, enfim, tem coisas, irmãos, que você tem que ir captando. Vou contar uma para vocês. Um dia eu fui numa reunião de pastores aqui de Videira, alguém liberou uma palavra sobre a minha vida, e aí eu estou nessa reunião de pastores e alguém chega e pega uma bandeira do estado e coloca na minha mão. Talvez ninguém entendeu, mas naquela hora Deus estava relacionando com uma palavra profética que eu tinha recebido há poucos dias atrás. E alguém coloca uma bandeira do estado na minha mão e eu entendo aquilo que Deus tinha me dito. Amém? Não vou contar tudo para não assustar, mas foi muito especial essa palavra. Um dia, um tempo atrás, né, eu recebi um presente que é uma história inteira de Videira, assim. Você vai folhando ali, tem tudo a história de Videira assinado. A hora que eu recebi aquilo ali, eu falei, Deus está me dando uma declaração sobre essa cidade. E eu, né, quando você chegar lá em casa, você vai ver no balcão lá na minha entrada que tem esse livro, enfim, esse conteúdo, né, da história de Videira. Mas eu queria avançar um pouquinho e falar sobre, talvez, sonho profético. Você vai encontrar José sonhando, e ele disse, olha, eu sonhei que tinham, né, 11 estrelas que se prostraram diante de mim, o sol e a lua. Aí o pai dele, né, também Jacó, era sonhador, tinha um pouco de compreensão de sonhos. Ele entendeu que aquilo tinha a ver com um apontamento futuro. E você conhece a história, os anos se passam, né, José é vendido pelos seus irmãos, vai lá para a cisterna, é vendido, se torna escravo, mas um dia ele é levantado no Egito, e de repente está lá aquela cena daquele sonho profético diante dele, né? Parece que eu estou vendo o Varda ali, ó. Aí ele está lá na cena, de repente chegam os irmãos, daqui um pouco traz o pai, e quando ele vê, aquele sonho que era profético lá atrás, agora está se cumprindo, tá bom? Tem gente que gosta muito de sonho, mas também tem né, assim, discernimento. Um dia a minha avó falou assim, eu estou sonhando muito com vampiro. Daí eu falei, vó, para de assistir a novela de vampiro que você vai parar de sonhar com vampiro. Então você tem que, né, vai lá de noite, come uma feijoada, 11h30 da noite, aí vai dormir com a barriga, né, não vou falar, né, de ninguém, mas aí depois, sonhei, tive uns pesadelos, será que é profético? Não. Isso aí é barriga cheia mesmo, é pesadelo, tá bom? Então tenha muito discernimento. E para eu terminar essa introdução aqui, eu queria falar para vocês sobre desenhos proféticos, tá bom? Né, o Cauã tem uma palavra que ele recebeu do Dudu, né? Se tiver a arte aí, joga para nós, filhão. E um dia lá em casa, o Dudu fez um desenho enquanto eu estava discipulando o Cauã e falou para ele, eu fiz um desenho para você. Aí o Cauã perguntou, o que é o desenho, Dudu? Ele falou, esse desenho é um avião, e quem está pilotando o avião é uma amêndoa. Então, Cauã, né, sonhando com gastronomia, com nutrição, se tornar um grande chefe de cozinha,
né? Quando você fala de um avião pilotado por uma amêndoa, na hora eu entendi. Mas o Dudu só tinha 3 anos e ele não tinha toda essa compreensão. O fato é que passou, não sei se passou 1 mês ou 2, né, filhão? Pouco tempo depois, o Cauã já estava lá em São Paulo fazendo um curso, né, com um grande chefe de cozinha do Brasil. Então aquele desenho profético que o Dudu fez se cumpriu um tempo depois, né? O Cauã já foi de avião, mas é só o começo. Ontem ele levou um atraque ali na sala de oração e liberaram uma outra palavra profética sobre a vida dele. E um dia, irmãos, esse aqui está lá em casa, na nossa estante, eu acho que vai para o escritório agora. A minha esposa, né, em casa e o Dudu desenhando. Não sei se vocês conseguem ver aí depois, né? É uma ampulheta do tempo que ele desenhou. Não é muito comum uma criança desenhar isso. Dia 11/3/2022. E ele entregou o desenho para a mãe e disse assim: mãe, é o tempo. Na hora que ele falou é o tempo, nós discernimos, né, que uma nova estação, ou que algo novo estava começando na vida da minha esposa. Você quer saber o que era o novo tempo? Dias depois ela foi desligada do trabalho que ela, né, tanto se preparou para estar lá, apaixonada. Mas Deus no culto aqui já tinha dito para ela: eu vou empurrar você do ninho. E depois mais essa palavra do Dudu, o fato é que se cumpriu. Hoje pela manhã, ali na sala de oração, alguém me entregou uma palavra dura, irmãos. Eduardo, se você lutar com as suas próprias forças, logo as suas forças se acabarão. Fala para o Eduardo que tem um Deus que luta por ele. Amém? Isaías 40:31. Então agora que vocês entenderam, está todo mundo aí compreendendo essa introdução? O que seria uma palavra profética, um ato profético, né? Você vê alguém desenhando aí, fique esperto. Mas o tema dessa palavra hoje é um tema profético. Tem a ver com a sua vida, tem a ver com o seu futuro. E o tema dessa palavra, ela é muito direta. Ele vai fazer. Será que você pode repetir? Ele vai fazer. Para quem passou na sala de oração ontem, sabe que nós falamos sobre um broto, sobre um tronco de árvore, sobre um broto que cresceu. E eu pedi para minha filha, nessa madrugada, eu falei: filha, faça uma arte para o pai. Mas eu falei: eu não sei o que colocar na arte, fica a teu critério. Olha ali o que ela colocou. Um brotinho nascendo. Então Deus, né, Deus fará coisas incríveis, eu creio. Amém, queridos? Ele vai fazer. Será que você está sonhando com algumas coisas? Ele vai fazer. Eu quero dizer para você que você vai chegar lá. Lá onde? Lá onde você sonha. Lá onde você almeja, lá onde você está se esforçando para alcançar. Você vai chegar lá. Tá bom? Eu queria que você fechasse teus olhos para você sair da distração, você sondasse teu coração e entendesse qual é o lugar que você almeja, o que é aquilo que você está sonhando, o que é aquilo que você está buscando do Senhor. Imagine-se, veja lá, porque Deus nessa manhã está dizendo para nós que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Amém? Senão você vai ficar sonhando muito aí, daí Deus vai ter uma lista lá para cumprir contigo. Mas Deus falou para mim que Ele vai fazer, querido. Ele vai fazer aquilo que nós temos declarado como profético nesses dias. Ele vai fazer aquilo que Ele liberou sobre nossas vidas em momento aqui de unção, de glória, de favor de Deus. Ele vai fazer. Tá bom? Um texto, Efésios 3:20, a Bíblia diz que Ele faz infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos ou imaginamos.
Então, sabe isso que você pensou? Deus vai fazer mais, em nome de Jesus. Agora, irmãos, vamos quebrar o gelo um pouquinho. Pega teu celular aí. Tira uma foto com essa pessoa do seu lado, porque lá em Curitiba nós tínhamos uma prática, nós dizíamos assim: tire uma foto com essa pessoa antes que ela fique famosa, antes que você não possa mais desfrutar dessa pessoa. Eu vou tirar uma foto aqui, irmãos, eu não posso perder essa oportunidade. Ó, bonitão. Meu Deus, quantas famosidades nessa casa. Amém? Depois, né, você marca lá a igreja, posta essa foto e diz, né, comenta lá alguma coisa, que vai dar uma agitada lá nas redes sociais da igreja. Bom? @Shalom Videira, é isso? Tá bom, querido? Então, vamos continuar aqui, que meu Deus, só tem 24 minutos. Deus vai fazer aquilo que você estava orando agora há pouco, aquilo que você está sonhando, aquilo que você almeja, Deus vai fazer. Depois, talvez na sequência, a gente fala de como você vai viver isso, mas eu queria dizer para você que, num primeiro momento, nosso coração se alegra, nós ficamos muito felizes. Mas da mesma forma que essa palavra ela é profética, ao ponto de dizer assim, Deus vai fazer, eu quero trazer para você uma clareza, que existe um perigo dentro daquilo que Deus vai fazer. E sabe qual que é o perigo? É você mesmo. É você achar que você é o bonzão. Tem gente que é tão simples, Nando. É tão simples, ele é tão presente nas coisas de Deus. E de repente Deus começa a fazer algumas coisas na vida dele. E aí ele perde a simplicidade. Ele perde a presença nos cultos, ele perde a presença na oração, porque agora ele já pode, agora ele já é. E eu quero dizer para você, tome cuidado, querido. Situações vão surgir e você precisa se cuidar para você não se perder. Imagine que você já está lá nesse lugar que você orou e que você sabe que Deus vai te levar a esse lugar. Mas você tem que cuidar para não se perder, sabe por quê? Vão aplaudir você. É assim que o mundo faz. Olhe qualquer evento na televisão, que a maioria não está preocupado com o evento, eles estão preocupados em filmar o evento, eles estão preocupados em se aparecer no evento. Sabe, vão aplaudir você, vão curtir, vão curtir aquilo que você faz. Vão dar um like lá no teu vídeo, vão curtir a tua pregação. E você, né, vai ter muitos seguidores. Na linguagem dos dias de hoje, você vai viralizar. Você está compreendendo? As pessoas vão elogiar você. E é muito sutil, porque às vezes alguém manda uma mensagem para você e diz assim: que unção na tua oração. Eu senti a presença de Deus através da sua vida. Como você faz bem as coisas. Ai, como você é excelente no que você faz. E aí, se você não se cuida, você vai começando a estufar o peitinho, né, Jacques? Vai começando a achar que você é bom mesmo. Então, tome cuidado. Vão dizer que você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Vão massagear o seu ego. E como que você vai lidar com isso, Jacques? Talvez você diga: não, pastor,
Isso daí não tem nada a ver, isso aí não vai acontecer comigo. Vai acontecer, querido. Lá no teu trabalho, nos lugares onde você está. E talvez eu quero incentivar você a olhar alguns relatos bíblicos. 1 Samuel 18:7. Depois que Davi havia vencido o gigante filisteu, o pessoal aplaude Davi. E o pessoal também vai começar a cantar uma canção. E eles vão dizer assim, algumas mulheres cantando diziam: Saul mata 1000, mas Davi mata 10.000. Davi mata milhares. Eles estavam dizendo: Davi é melhor do que Saul. Você consegue imaginar a cena? Todo mundo cantando, aplaudindo Davi. Naquela hora ele precisava sondar o coração dele. Um dia, João capítulo 1, 19 a 21 vai falar que alguns homens, enfim, pessoas são enviadas até João Batista, e elas chegam para João Batista e dizem assim: fala para nós, você é o Messias? Irmãos, estavam comparando ele com Jesus. Aí vão dizer: se você não é o Messias, por acaso você é Elias? Ou você é o profeta que nós aguardávamos? Porque nós olhamos para você e você é muito bom, João. Sabe, Jesus, a Bíblia vai dizer em Marcos 1:28. Coloca esse texto para nós, Cal. A Bíblia diz que a fama de Jesus se espalhava. Sabe, rapidamente a fama de Jesus se espalhava. Se naqueles dias a fama de Jesus se espalhou rapidamente, imagine hoje nos dias que nós temos aí a internet. Sabe, tem uma moça aí que foi dormir com 12 mil seguidores e no outro dia estava com 800 mil, já passou de 1 milhão. É muito rápido a fama, é muito rápido o teu nome, pode ser ventilado. Um jovem chega para Jesus e ele diz: bom mestre. Irmãos, pense você recebendo uma palavra dessa. Ai, bom mestre. Como que você vai lidar quando alguém diz assim: ai, você é meu mestre, você é meu professor, eu aprendo contigo, é você que me ensina aquilo que eu sei fazer? Como que você vai lidar com isso? A Bíblia diz que Pedro e João, depois de terem curado aquele paralítico que estava à porta do templo, eles entram no templo junto com o paralítico. E quando eles estão entrando, Jacques, todo mundo olha assim admirado. Tipo assim: ah, eu não acredito, vocês são aqueles que operam milagres? Vocês curaram esse paralítico, esse coxo? Eles ficam olhando assim admirados. Em algum momento, querido, alguém vai olhar para você com admiração. E aí, como vai ficar o teu coração? Atos 16, Paulo está andando pela cidade, e uma jovem vinha atrás dele de alguns homens, e ela declarava: esses, são santos homens de Deus. E a Bíblia diz que ela fez isso por um longo período. Pense alguém atrás de você e dizer: ei, quem? Vamos falar a verdade, irmãos. Quem que não gosta aqui quando alguém diz assim: nossa, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, olha, eu fico impressionado como que Deus te usa. E aquela jovem ia atrás aplaudindo, eu estou acrescentando aqui, mas ela ia atrás fazendo elogios e dizendo: esses verdadeiramente são homens de Deus. Então nós temos aqui um contexto bíblico de várias pessoas, mas você precisa, ter o seu alerta ligado, e saber se, ei, menos você não é tudo isso. Saber que o inimigo está querendo inflar o seu ego, porque ali no contexto Paulo vai repreender, expulsar o demônio que
estava sobre a vida daquela jovem. Então, se alguém ficar elogiando você muito, assim, ai, você é lindão, você é bonitão, você faz muito bem, você sabe tudo, você é o melhor. É melhor, né, cuidar do teu coração, do teu ego, porque pode ser às vezes, né, o maligno tentando inflar o teu ego para você cair, porque a Bíblia diz que a soberba, o orgulho procede à queda, à ruína. Então vamos cuidar. E aí talvez você pergunte, pastor, como que eu vou me manter no lugar certo? Como que eu vou cuidar do meu coração, da minha mente? E eu queria dar uma receitinha para vocês. A primeira delas, que até no primeiro momento seria o tema dessa palavra, é: transfira a glória. Quando alguém vier aplaudir você, quando alguém vier elogiar você, transfira a glória, querido. Como Jesus fez. Bom não sou eu, bom é meu Pai que está no céu. Você entendeu que Jesus transferiu a glória? Sabe? Lá está João Batista cercado por uma multidão. É como se a igreja dos dias de João, a igreja do contexto dele, estava lotada, estava cheia. E era no meio do deserto. E alguém diz: nossa, que top essa multidão que te segue, João. Que linda essa igreja dos teus dias. Aí João vai transferir a glória. Ele vai transferir agora a glória quando ele faz aquela primeira declaração. Ele vai dizer o seguinte: ei, eu não sou o Messias. Vocês estão me associando ao Messias, mas eu não sou o Messias. Ele vai dizer: eu sou apenas uma cana esmagada pelo vento. Ele vai dizer: eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Sabe o que ele vai dizer? Transferindo a glória, reconhecendo como ele era pequeno, ele vai dizer assim: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Um outro texto ele vai dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Sabe, queridos, transfira a glória quando alguém... Sabe, quando você sondar o teu coração e você começar a arrumar o colarinho, começar a levantar muito a cabeça, transfira a glória como João fez. Imagine Pedro, ontem nós ouvimos isso. Imagine Pedro voltando com, irmãos, 2 barcos cheios de peixe, depois daquela grande pesca, quase afundando, Jackson. Era muita coisa. É nesse lugar que Deus vai levá-los. E aí, como que você vai descer do barco? Como que você vai descer do carro, querido? Quando tiver uma multidão na praia esperando você. Quando você tiver que entrar em um lugar e você foi cercado por pessoas. Quando você tiver muito resultado, quando você tiver muitos peixes, muitos recursos. E nós ouvíamos, né, Cid, que qualquer pescador metido, ele vai lá e já tira uma foto e já posta no grupo: peguei o maior peixe. Irmãos, imagine Pedro. E aí Pedro, quando chega na areia, a Bíblia diz que ele pula na frente de Jesus e ele se ajoelha. E ele diz: Senhor, eu não sou digno, eu sou pescador. Irmãos, quando ele puxou aquela rede e a rede pesou ao ponto de quase afundar barcos, você consegue imaginar assim na hora a revelação que ele teve do poder de Cristo, de quem Cristo era? Talvez alguém chegou para Pedro na beira, depois daquela grande pesca, e disse assim: Pedro, e aí, qual foi a estratégia? Como que você faz, Pedro, para dar certo? Como que você faz, Pedro, para ter esse resultado?
E aí Pedro se joga aos pés de Jesus e ele diz: Senhor, eu não sou digno. Isso daqui só aconteceu por causa desse homem que eu estou ajoelhado diante dele. Foi ele que liberou uma palavra, foi ele que fez aquilo que eu não conseguia fazer. Talvez você está orando dizendo: Senhor, usa a minha vida. Senhor, eu quero ganhar uma vida para Jesus. Talvez você está orando, você está dizendo: Senhor, eu quero ser usado para curar a vida de alguém, para realizar um milagre, para manifestar um sinal do Senhor. E aí Deus vai fazer, como Ele fez com Pedro e João, né, na porta do templo, chamado Formosa. E de repente você vai estar ali, com alguém que estava coxo até então, e agora está andando, está entrando com você no templo. Nós vamos olhar para alguns de vocês, e ao teu lado vai ter alguém que era só um paralítico, que era só um coxo. E Deus usou a sua vida para liberar uma palavra. Deus usou a sua vida para curar essa pessoa, e hoje ela está do seu lado. E é normal, querido, pessoas vão olhar para você. Pessoas talvez vão pegar na sua mão e vão colocar a sua mão sobre a cabeça delas. Elas vão estar declarando: ei, faz um milagre em mim também, realiza algo na minha vida. E aí, como que você vai se comportar nessa hora, querido? Pedro e João. Pedro tomava a frente. Pedro se coloca na frente daquela situação e ele diz o seguinte: ei, por que é que vocês estão maravilhados? Por que é que vocês estão olhando para nós como se nós que tivéssemos feito isso? Ele vai dizer: sabe quem fez isso? Foi o Deus. Aí ele vai descrever de Abraão, de Isaac, de Jacó, até chegar em Jesus, e vai dizer assim: esse Jesus que vocês crucificaram, é pelo nome, pelo poder dele que nós realizamos esses milagres. Sabe, querido, ninguém tem direito de atribuir para si aquilo que é resultado do poder de Deus. Sabe, o Senhor nos capacita, mas é o poder dele. Então, primeira coisa para você proteger o seu coração, quando se cumprir aquilo que Deus tem para a sua vida, transfira a glória. Transfira a glória, querido. Transfira a glória. Outra coisa, para você não se perder no caminho, carregue a maca. Carregue a maca significa: não esqueça de onde Ele te tirou. Jesus, em Lucas 5:24, Ele cura um paralítico que alguns amigos abriram o telhado e colocaram ele lá no meio da casa. E aí Jesus diz para ele: você foi curado, seja curado, toma a tua maca, ó, e vai. Irmãos, a vontade talvez no primeiro momento dele era pegar aquela maca, quebrar aquela maca, jogar fora e dizer: eu não preciso mais dessa maca. E você não precisa mesmo da maca, mas você ter a maca, a cama, o leito, dentro aqui do contexto, significa assim: ei, lembre-se de onde eu resgatei você. Lembre-se de quem você era. Eu tinha um professor no ministério, em Curitiba, na escola teológica, que dizia, Zailton, ele dizia assim: eu sei de qual caminhão que eu caí. Eu sei. Ele estava dizendo assim: eu não tenho amnésia. Lembre-se, se eu conhecesse esse rapaz, eu poderia dizer para ele assim: ei, lembre-se, você era só um paralítico antes de Jesus. Você era alguém que não se movimentava. Você era alguém que precisava ser carregado pelas pessoas. Eu estou falando isso, estou lembrando que algumas vezes na minha história,
depois de alcoolizado, caído na rua. Um dia um primo meu passou de bicicletinha lá, não era igual o samaritano, não tinha, né, um animal, ele só tinha uma bicicleta. Assim, me colocou lá no caninho da bicicleta, me levou para casa e me jogou na cama. Lembre-se, você era só alguém que precisava ser carregado pelas pessoas, querido. Você não tinha movimentação nenhuma, sabe? Para Pedro, nós diríamos: Pedro, antes de Jesus, você era só um pescador frustrado. Você estava aí lidando, trabalhando, você não pegava nada. Irmãos, depois que nós encontramos a Cristo, nós começamos a ter resultado no nosso trabalho, ter resultado na nossa família, nós começamos a ver Deus mudando e transformando coisas. Mas nós precisamos lembrar que nós éramos apenas um pescador frustrado antes de Jesus. Sabe, para João Batista, nós poderíamos dizer o seguinte: João Batista, ei, não fica se achando não, João Batista. Nem era para você ter nascido. Sabe por quê? Lucas capítulo 1 diz que o anjo aparece a Zacarias e diz assim: a tua oração foi ouvida. A tua mulher Isabel, que era estéril, agora vai ter um filho. Sabe o que é isso? João Batista, nem era para você ter nascido, a tua mãe era estéril. Sabe, eu já contei aqui, a medicina avançou muito, mas pense no meu contexto, há 44 anos atrás, estou entregando minha idade. Uma criança de 6 meses, Jackson, nascendo, era para minha beleza ser maior, faltou 3 meses para completar a obra. Mas eu estava nascendo num contexto difícil. E aí, se eu ficar me achando, você pode dizer: ei, nem era para você estar aqui. E quando eu saí do hospital, depois de um tempo na incubadora de fusquinha com meu tio, sabe o que o meu tio fez? Conseguiu capotar um Fusca. Nem era para eu estar aqui. E você, qual que é a tua história, querido? Sabe? Alguém poderia chegar para Davi: ei, Davi, nem fique se enchendo, nem fique achando que você é bom. Você acha mesmo que foi a tua pedrinha que derrubou o gigante? Você acha mesmo? Não foi, irmãos. E o texto ainda faz questão de mostrar que o gigante caiu para frente, com o rosto na terra, assim, ó. Se você levar uma pedrada, Jacques, pela lógica da física, você vai para onde? Atrás. Mas ele levou a pedrada aqui e caiu para frente. Alguns gostam de contar a história, diz que quando ele levou a pedrada aqui, Deus já deu um tapão na nuca dele, assim, e ele caiu para frente. É história, tá bom, irmãos? Mas você pode olhar com os olhos espirituais e fazer a tua interpretação. Mas não fique se achando não, Davi, que não foi tua pedrinha. Mas eu queria também dar uma terceira opção para você. De vez em quando a multidão estiver apertando você, quando as situações estiverem apertando você, porque a pressão vai chegar. Irmãos, você vai entender que você é bom em algumas coisas quando a pressão começar a apertar você. Porque as pessoas vão procurar você, as pessoas vão querer a tua oração, as pessoas vão querer uma palavra sua, e você, aí sabe o que você tem que fazer nessa hora, para você não se achar o grandão, o bonzão? Se isole. Mas não se isole simplesmente, se isole para buscar a Deus. Esse texto eu quero ler com vocês, Lucas capítulo 5, versículo 15 e 16, eu preciso terminar, Jesus. No meu iPad ainda tem 2 minutos. Mas, olha só, veja se não é a tradução daquilo que nós estamos falando. Todavia as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Entende isso? O teu nome, né? Como o nome de Jesus se espalhando, as pessoas sabendo daquilo que é a sua capacidade, a unção, o potencial, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, vão começar a procurar você, vão começar, né, a querer ter tempo contigo. E aí os versículos seguintes diz: no meio daquela pressão,
da fama. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. A hora que a pressão estiver grande, querido, vai para um lugar que só o Senhor vai te encontrar. E vai lá e o Senhor vai tratar você. O Senhor vai dizer: ei, sou eu que estou agindo através da sua vida. Sou eu que estou operando através de você. Talvez para alguns ele diz: ei, menos, baixa a bola. Diminui o ego. Mas eu quero falar de um último, bem rápido. Você precisa ser grato. Grato, querido. Seja grato, porque aquele paralítico, enfim, ele não era ninguém. E alguns amigos pegaram ele, levaram ele até Jesus, e ele precisa ter gratidão no coração. Sabe, você vai chegar num lugar que as pessoas vão querer estar com você, vão querer honrar, aplaudir você, mas você precisa ser grato, e você precisa olhar e dizer assim: ei, quem foi que me apresentou Jesus? Quem foi que me levou para a igreja? Quem foi que me deu a oportunidade de se tornar um auxiliar de célula? Quem foi que me promoveu? Quem foi que me ungiu para ser um líder nessa casa? Quem foi que me deu a oportunidade de ingressar lá naquela empresa? Quem foi a pessoa que me promoveu para o lugar que eu estou hoje? Sabe, eu tenho muita gratidão à minha tia Rocio, que me apresentou Jesus. Eu tenho muita gratidão porque quando eu estive fora um tempo da igreja, mais ou menos, não foi bem fora, mas o Anderson estava lá e ele disse para mim: ei, deixa eu cuidar da sua vida. Hoje nós não caminhamos juntos como igreja, ele está em outro ministério, em outra cidade, em outro estado, mas a gratidão permanece no meu coração. Sabe, eu sou grato ao Zé Luiz, que ora por mim, que jejua pela minha vida, que me aconselha, que me conhece. Então seja grato. Será que você tem alguém no seu ciclo, na igreja ou no teu trabalho, que você diz assim: eu sou grato a essa pessoa? Pastor Marciano, que é o pastor lá da Alcance em Curitiba hoje, ele tem uma frase que ele usa, eu escutei dele semana passada. Ele diz o seguinte: toda vez que o Luciano chega em um ambiente, eu dou um passo para trás. Isso é gratidão, isso é honra. Se você é grato às pessoas, você precisa honrar as pessoas que você é grato.